Ela está chegando, G Marques. Você acompanha agora na sua Jornal FM G Beleza com você. Administração, marketing, vendas, histórias empreendedoras e liderança. Todas as tendências do empreendedorismo em seu G Beleza com você. Estamos de volta aqui com o programa G Beleza com você. E sempre trazendo um tema legal para você que é empreendedor, para você que está chegando nesse mundo maravilhoso do empreendedorismo. E hoje eu tenho uma convidada mega especial. A gente se conhece há bastante tempo e está tendo contato mais próximo agora, em vários negócios, vários eventos que nós estamos fazendo, organizando. A Cíntia Thaís de Oliveira. Gente, olha a especialidade dessa mulher. Especialista em empreendedorismo e marketing estratégico, atua como consultora empresarial com foco na estruturação de pequenas e médias empresas. Achei muito legal, por isso que ela está aqui. E o tema de hoje é: organize sua empresa e não perca oportunidades. Cíntia, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Eu sei que a sua agenda é atribulada, né? E você está aqui, correu pra caramba. Eu queria que você se apresentasse para a audiência que não te conhece. E fique à vontade. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, Gê, é uma honra estar aqui. Olá, pessoal, tudo bem? E é o que você falou, nós mulheres temos que fazer um pouco de tudo e fazer com excelência, né? Que é o mais importante. E quando a Gê me fez o convite, eu fiquei muito feliz. Eu acho que esse é nosso propósito, né, Gê? A gente poder compartilhar nosso conhecimento, comunicar para as mulheres, principalmente, que é difícil, mas não é impossível. Os resultados são muito bons. Então, hoje, sem dúvida, aqui você fique ligado aí, não perca. Vai ter dicas boas aqui, Gê, para depois o pessoal dar um retorno aí, um feedback, se deu certo ou não. Legal. E a gente tem vários projetos, né? Tem um Círculo de Negócios, você com a Luzia Bittencourt. Conheço a Luzia há muito tempo, que a gente empreende, né, há bastante tempo, então a gente já se trombou, já fizemos vários eventos juntas. E tive a honra e o prazer de estar conhecendo você mais de perto, né? E é encantador quando a gente traz um empreendedor ou um profissional que trabalha, principalmente, Cíntia, na parte de retaguarda, na parte de organização, na parte de estrutura, porque a gente sabe que a maior parte dos brasileiros e brasileiras empreende por necessidade. Exato. Então a gente vai empurrando com a barriga, vai levando. A hora que você chega e você se assusta, e eu achei legal o tema que você sugeriu, organize sua empresa e não perca oportunidades, porque muitas vezes o empreendedor, ele tem uma baita oportunidade, ele tem um produto muito bom, um serviço muito bom, mas ele não tem organização. Naquele momento que chega aquela oportunidade, ele é obrigado a falar não. Então, trazer você aqui e falar de organização, de toda a parte de retaguarda de uma empresa, é muito legal, né? Com certeza. E olha para você ver, né? Quando eu comecei com os 18 anos, temos que escolher uma faculdade. Então, eu já sabia que era administração. Muitas vezes a gente sabe, as pessoas escolhem... Você já tinha essa certeza? Já tinha, porque eu sempre fui uma pessoa que eu gostava de tomar decisões desde de novinha, né? Mulher, né? A gente sabe que mulher é assim. E aí eu pegava e falava assim, nossa, eu não conseguia ainda direcionar. Então, depois que eu fiz FATEC, né, gestão empresarial, a gente tem que escolher alguma área específica. E sabe para qual área eu fui, Gê? Sistemas de informação. Olha só que na época tinha sido um boom. Eu falei assim, eu tenho que aprender mais sobre tecnologia, inovação e informação. Me dei bem? Não, pessoal. Então, foi ali eu tive que reaprender e tomar outras decisões. E o pessoal sempre falou, já, você se comunica bem, fala bem. E a gente fica com aquele pé atrás. Por quê? Muitas pessoas sabem o que faz bem, mas às vezes quer focar só ali onde precisa melhorar. E, na verdade, a gente tem que fazer os dois juntos. Aperfeiçoar o que a gente já faz bem e sempre buscar a melhoria ali onde a gente está deixando ali o ponto fraco, né? Mas é verdade. Você tocou no tema, porque às vezes assim, as pessoas falam assim para mim, ou me perguntam, falam assim, mas eu vou escolher algo que eu gosto de fazer. Não, ok, né? A gente vai buscar aquilo que a gente tem mais facilidade, que tem mais talento. Mas isso não significa que você vai fazer só aquilo que você gosta. Exato. Mesmo você escolhendo uma profissão que você tenha talento, que você saiba,
tem alguns momentos que você vai fazer coisas que você não gosta, que você não tá afim, mas é necessário, né? Exato. E aí é dentro de casa mesmo, que a gente fala que não, mas administrar a nossa vida, a vida de uma família, é como se você administrasse, entre aspas, né, uma empresa. Porque você tem que ter ali os dias de pagar as contas, de fazer Sim. a compra no supermercado. Então, se a gente começar ali dentro de casa, ter um mínimo, assim, né, saber mais ou menos o estrutural, a gente consegue aí ter uma vida mais calma. Porém, mesmo, né, depois de tantos desafios, a gente vê o seguinte, todo mundo, né, correndo, e aí chega no final do dia e fala assim, nossa, eu fiz muita coisa, mas eu não fiz nada daquilo que eu tinha me comprometido a fazer. E aí bate o desespero. O empreendedorismo que você falou é muito interessante por necessidade, porque realmente a gente entende, né, que o brasileiro ele já tem uma aptidão, né, para ser empreendedor. Já tem um talento, né? Ele tem aquela questão que a gente fala que outros países têm dificuldade. A gente gosta de criar soluções, nem sempre estruturadas. Verdade. Mas, assim, são soluções que muitas vezes suprem naquele momento, né, uma necessidade. E aí, a pergunta, continua ou não? Então, depois que eu me formei em marketing, veio a onda, né, do marketing digital. Você, então, fez primeiro a formação na FATEC. Isso. Que foi aquela primeira faculdade que você não se encontrou muito. Eu fiz gestão empresarial, só que aí quando eu fui fazer uma ênfase ali, eu escolhi sistemas de informação. Tá. Então eu concluí tudo certinho. Hoje isso foi muito bom para mim, porque a base ali de informática, tecnologia, computador, eu consegui ali ter um diferencial. Mas eu falei assim, eu acho que eu me comunicando, gostando de gente, na frente só do computador, não vai dar certo. Então, é a necessidade da gente saber ali, né, a nossa missão. Falei assim, eu preciso me comunicar com pessoas. Sim. E aí eu fui atrás do marketing, e aí foi um caso que eu falo que foi um casamento, porque as pessoas acham que marketing é só a publicidade e a propaganda. Verdade. Né? Então as pessoas pensam, hoje principalmente, pensam que é só o digital. É. Então eles não entendem que o marketing, na verdade, ele é uma estruturação é como se fosse um conjunto de ações. Sim. Até você chegar ali e a pessoa entender que a sua marca, o seu produto é de qualidade. Sim, sim. Então eu fiz todo esse processo e aí entrou muito forte o empreendedorismo, porque eu vi o que as pessoas tinham um produto de qualidade, um serviço muito bom, e elas só tinham isso para oferecer. Então, por que eu vou comprar o seu produto? Ah, porque ele é de qualidade. O que tem de diferencial, né? Exatamente. Tem diferente do fulano da esquina, né? Exato. Então, muito cedo eu comecei a criar ali dicas, fazer aquela... A gente fala assim que é como se fosse o básico, né? Para a pessoa conseguir entender que não é só fazer uma postagem, não é só fazer ali um vídeo, né? Precisa ter uma estratégia de como comunicar isso. Ô, Cíntia, e essa veia empreendedora? Conta um pouquinho da história da sua família pra gente entender. Ou foi você que deu o start na família? Na verdade, foi eu. Porque, assim, eu venho de uma família muito tradicional. Então, a gente foi criado para acordar de manhã, tomar café e ir pro trabalho. E aí, chegar de noite, dormir e fazer aquela rotina. Então, tanto minha mãe, dona de casa, nós somos em 3 irmãos, né? Eu sou a mais nova. E aí, todo mundo já tinha aquela rotina de acordar e ir pro trabalho. E eu estudando, né? Eu estudava, para você ver, de dia ali eu fazia o colegial, à tarde eu fazia o curso técnico. E à noite eu tinha que fazer os idiomas, né? Que na época o inglês também pegava muito forte. Que horário que eu vou ir trabalhar de manhã? Se eu tinha que concluir ali. Então eu falei, eu preciso ganhar dinheiro. Isso com quantos anos? Isso ali com 17 para 18 anos, mais ou menos. E aí eu falei assim, eu preciso ter uma renda, né, para continuar os estudos, sem atrapalhar o orçamento familiar. Né? Então, a gente começou a buscar, mas o que eu vou fazer? O que eu sei fazer que eu poderia ajudar alguém? E aí, a gente se questionando, então, peraí, fulano tem dificuldade... Você tinha alguma inspiração fora ou dentro da família, ou isso era seu? Essa necessidade despertou naturalmente? Eu acho que era de você ver que o orçamento sempre muito humilde, né? Justo, né? Então, por exemplo, da onde que eu vou tirar? Eu preciso comprar roupa, eu preciso comprar, né? Meus pais sempre me supriram no tudo que era necessário, mas básico, né? Sim. Então, a gente precisava comprar um livro. Um livro era R$200, na época era um absurdo, né? Então, a gente precisava buscar. Eu falei, como, né? Então, comecei lá na faculdade fazendo monitoria. Aí, fui para aula particular. Essa matéria eu domino bem, então vou ajudar alguém, né? Vamos negociar, né? Para a gente poder ter um retorno.
Então, toda essa minha trajetória foi assim, a gente hoje chama de rendas extras. Sim, Né? Que sim. eu falo bastante isso, inclusive no círculo, Sim. né? A gente não pode ter só uma renda. E dentro da minha família, quando houve ali uma crise de emprego, eu observava que aquilo era algo que não prejudicava só a pessoa que perdeu o emprego, prejudicava toda a família. Sim, Então, precisamos aí buscar uma outra alternativa. uma outra renda. E eu falo, Gei, aproveitando a sua audiência aqui, eu falo, gente, é muito bom você ter algo estável. Não é o questionamento disso, né? Sim, Mas se esse falta, qual é o plano B? Qual é a estrutura? E aí, dentro de tudo isso, eu falei assim, preciso ajudar aquelas pessoas que não têm plano A. Só tem um plano B. olha que legal. Aí que você começou a empreender. Exato. Aí, ali eu senti que eu podia usar a comunicação a meu favor, né? E a gente fala de monitoria aulas, assim, mas é o que eu conseguia fazer, transmitir o que eu sabia e em troca disso, era uma aula, 2 aulas, junto uma turma, o que eu posso ensinar para vocês? E foi assim. Fala um pouquinho mais detalhado para quem está aqui assistindo a gente e quem é empreendedor. Que assim, muitas vezes, muitas pessoas me procuram, não só no meu segmento da beleza, como a gente acaba sendo referência, né, principalmente aqui em Indaiatuba, da dificuldade que as pessoas têm em realmente organizar a empresa, fazer toda aquela parte de retaguarda que a gente sabe que é chata, É chata. mas é necessário. Sim. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais do trabalho que você faz hoje, o serviço que você presta para os empreendedores. Perfeito. Na verdade, assim, muitos empreendedores me procuram querendo abrir uma empresa. Tá. Então, ali é como se fosse uma triagem, né? A gente precisa entender se aquela pessoa realmente tem um perfil para ser um empresário ou se ela tem um perfil para ser um empreendedor. Existe diferença? Sim. Sim, Então, a gente tem que pensar que o empresário, ele pode ser empresário e empreendedor, sim, né? com O certeza. empreendedor, ele nem sempre precisa ter uma empresa aberta. A gente sempre associa, mas dentro da sua empresa, onde você trabalha, você pode ser um empreendedor Sim. social. Então, existem outros tipos de empreendimento. Então, a gente faz um diagnóstico, né, pessoal, e a gente conversa. Olha, é isso mesmo? A gente pensa que ser dono do próprio negócio é ter mais folga. Não. Não, as pessoas falam assim, eu quero ter mais flexibilidade de agenda. Eu quero ter mais folga, eu quero estar mais com a minha família. Eu falei, gente, assim, Exato. pense bem, porque a realidade é totalmente diferente. E você falou uma coisa importante. Dentro dessa análise, a família, ela tem que apoiar. Porque eu não digo o apoio total, mas tem que ter ali pessoas que incentivem isso. Porque existem desafios e a gente sabe que não tem como você pegar o ser humano e falar, agora você desliga e vai para casa. Então, muitos problemas também, é preciso ter um diálogo na família, né? Pessoal, a partir de agora eu vou empreender. Como que a gente pode ver isso de uma forma que seja algo bom para nós, né? Olha, tem um caso de um amigo meu que ele sempre trabalhou ele trabalhou na multinacional durante muito tempo. E é verdade mesmo, Cíntia, esse apoio da família é essencial para quem está começando a empreender. Porque esse meu amigo, ele tem um comportamento empreendedor muito forte. Ele sempre quis empreender. Acho que ele trabalhava nessa multinacional há uns 8 anos. Aí ele chegou para a esposa dele e falou o seguinte, olha, eu vou sair e vou empreender. Deu uma instabilidade emocional, uma insegurança tão grande na vida dele, na vida familiar, na vida do casal, porque a esposa só enxergava, só tinha segurança, estabilidade no emprego CLT que o esposo tinha Que é o dessa garantido. multinacional, porque era garantido. Exato. E hoje ele está crescendo, ele está tendo um retorno financeiro, uma estabilidade muito maior financeira, a vida financeira dele está muito mais estabilizada, mas ela ainda tem essa insegurança. Então, o ponto que você tocou em relação à família apoiar é muito importante. É importante. E aí você fala, mas tudo isso tem a ver com a estruturação? Sim. Porque eu sempre falo, né? Quando a gente tem uma ideia, ideias são todas muito boas e muito bem-vindas. Mas essa ideia, ela precisa se tornar realidade para ser um produto comercializável, não Mas um nem- serviço. Mas é verdade, Né? as pessoas confundem. Eu tenho uma ideia com projeto. Exato. Tem ideia, todo mundo tem, mas Uhum. vamos colocar, tirar do papel e colocar na prática, né? Nem E- sempre toda ideia é um projeto, mas aí- pode tornar-se um projeto. Exato. A gente sempre fala o seguinte, né? Hoje, você colocando no papel é o primeiro passo de você estudar
estrategicamente se existe pessoas que vão consumir aquilo. Porque tem pessoas que me procuram, Gê, com ideias fantásticas, mas o preço do produto ou do serviço se torna inviável para o país que nós temos hoje, né? Sim. Então, não é só lançar um produto ou um projeto, é você entender para quem que vai suprir aquilo, quem que vai usar aquilo. Verdade. Qual a dor que você resolve? Qual a dor? Você seria cliente do seu produto? Exato. Essa é a pergunta que eu faço. Você seria cliente da sua empresa? E você teria condições de abrir mão de alguma coisa para comprar esse produto? Ou esse serviço, ou contratar, né, esse serviço? O que eu vejo bastante, né? O pessoal, ele entende que, e hoje melhorou muito isso, Gê, a gente entende que nós temos na CLT a estabilidade, sim. É preciso, sim, indústrias precisam da mão de obra. A gente tem pessoas que se qualificam em áreas bem técnicas que irão conduzir tudo isso. Nós temos áreas governamentais, públicas, precisam existir. Sim. Mas a gente precisa entender o seguinte, que nós não temos hoje 100% de garantia em nenhuma das áreas. Não. Nem no setor público, não. Nem na CLT e nem também no nosso próprio negócio, que é a gente fala que é uma montanha-russa, mas se for organizada, a gente consegue prever algumas sim, coisas, sim. né? E essa questão é muito importante. A base familiar é o seguinte, ninguém precisa, às vezes, concordar, mas a partir de hoje a gente tem que se adequar a essa nova realidade, porque o emocional, ele envolve a tomada de decisão, né? Sim. E o financeiro, Gê, porque eu entendo e sempre falo, dinheiro não traz felicidade, mas é o dinheiro que causa também a infelicidade em sim, outros departamentos. Sim. Então a gente vê que crises, por quê? Porque você não vai ter aquele dinheiro naquele dia. Verdade, essa semana no meu podcast eu trouxe esse tema. Dinheiro traz felicidade, que foi o Fernando Marques, ele é diretor da Anabelle Cosméticos, e o Elton Ribeiro, que é educador financeiro. E realmente, não traz felicidade, mas, cara, faz toda a diferença na vida de qualquer ser humano. Como que você vai buscar dar um sustento para tua família, como que você vai buscar teus sonhos, como que você vai realizar, como que você vai estruturar a tua empresa e quantas famílias dependem do teu trabalho, da tua energia, da tua vontade, do teu empreendedorismo, né? Quanta gente depende dessa vontade sua, né? E aí entra aquela questão, a estabilidade emocional, né? Quando a gente fala assim, eu não sei como que eu vou fechar esse mês a minha empresa, se eu vou conseguir pagar todas as minhas contas. É a realidade hoje, eu acho que da grande maioria dos empreendedores. É você viver sempre sob pressão. Você não sabe se aquilo realmente vai dar o resultado que você espera. E aí, já entra a estruturação. Você tem que entender que ninguém abre uma empresa hoje e no próximo mês já está nadando no dinheiro. É preciso um prazo ali. E às vezes o pessoal que é dispensado, né, do regime CLT, eles falam, bom, agora eu tenho dinheiro e vou pegar esse dinheiro e empreender. E aí está a grande, eu falo assim, a grande armadilha de quem não se prepara antes. Né? Tem que ter uma preparação. Visto essa parte do diagnóstico, entendendo ali o perfil, a pessoa ela tem que entender que ela precisa criar uma nova rotina. Você, muitas vezes, na pandemia nos trouxe isso, né? Sim. Você acostumava a acordar e sair de casa. Mas eu preciso acordar e trabalhar dentro de casa. Então, se não houver ali um mínimo de disciplina, as coisas não acontecem. E é difícil mesmo. Eu mesma, apesar de trabalhar com essa parte, tive que remodelar horários, como que eu ia fazer. Porque, apesar de tudo, eu atendo clientes que não fecharam na pandemia. Então, eu tinha que ter os dias certos de ir. O que eu iria poder mostrar de resultado. Como controlar o que está sendo feito pelos outros. Né, e a própria gestão do tempo, né, Cíntia? Exato. E você ter família perto, como separar, às vezes, a criança, o marido, a mãe, o pai. Então, por isso que eu falo que a estrutura familiar é importante, é chamar as pessoas e falar, olha, pessoal, dentro desse horário eu estarei trabalhando. Então, eu preciso de ajuda. Não é pra falar, ó, se queimou o chuveiro lá, precisa que troque. Exato. Precisa que troque uma lâmpada, porque tá vendo a pessoa em casa, né? E acho que tá ali, tranquilo, né? De boa. Realmente a comunicação. E fala assim, ó, vamos combinar o seguinte, eu tô aqui, mas
Estou. Esse horário eu estarei trabalhando. E aí veio a grande ascendência ali até do departamento, ó, até do setor de arquitetura, casa, que mudou. Que as pessoas precisavam ter um cantinho para trabalhar, coisa que Sim. não existia. Era na mesa da cozinha, ou lá Improvisado, no quarto. né? Era improvisado. E aí eles falaram, opa, peraí, eu preciso de um espaço dentro de casa para poder trabalhar. Com ergonomia, com conforto, com qualidade de trabalho, né? Exatamente. E atender a demanda de uma indústria ou do seu patrão ou dos seus funcionários que você aprendeu a lidar. Porque como que eu vou comprovar que tem um funcionário meu em casa trabalhando, rendendo, né? Então, foram vários desafios ali, mas ao mesmo tempo, quem tinha ali uma base, a empresa ou até mesmo o negócio próprio, uma base, ele conseguiu transferir isso e render. E muitos por incrível que pareça, gente, isso não é balela, eu conheço pessoas que conseguiram duplicar seus rendimentos durante a pandemia. Eu também conheço bastante. E vou aproveitar agora, vou falar dos patrocinadores, agradecer aqui todos que nos apoiam. Lília Semijoias, ela trabalha com inspiração de alta joalheria, tem um atendimento totalmente personalizado e nós lançamos essa semana, não, já foi a semana passada, né? É um quadro de transformação. Inclusive, tem uma convidada aqui que já aceitou participar. Eu participarei. E a Lília vai compor toda a parte de acessórios nesse quadro de transformação. Ela está no Instagram como @liliacristina.semijoias. A Vanessa Machado também, que vem com todo o conhecimento de consultoria de imagem. Ela é um profissional especializado em consultoria de imagem estratégica. Para você que principalmente está em transição de carreira, que tem dificuldade, que roupa colocar, qual a cor, que mensagem eu vou passar na minha nova função. E a Vanessa também estará conosco nesse quadro de transformação, onde ela vai orientar todas as pessoas que estão participando. A doutora Glaucia Claro, que toda a parte de harmonização orofacial, odontologia estética, lente de contato. Ela está no Instagram como @doutora Glaucia Claro. Também estará participando conosco no quadro de transformação. Espaço Formas, que é o spa do seu cabelo, que é o salão das minhas irmãs, né? Acho que todo mundo sabe disso. E elas também estarão com corte de cabelo, toda a parte de maquiagem, para a gente conseguir dar um resultado completo para essa mulher, para essa história legal que a gente vai estar escolhendo. Como que você participa desse quadro de transformação? Manda tua história ou no meu Facebook, ou no meu Instagram, @gebeleza, ou no Facebook e no Instagram da Vanessa Machado, @Vanessa Machado, e nós vamos escolher as melhores histórias e vocês vão acompanhar de pertinho nas redes sociais. Perfeito. Legal, né? Muito legal, bacana. porque assim, autoestima, principalmente mulherada, né? E eu falo, às vezes a preocupação é tão grande que a gente deixa algumas coisas de lado. Olha que oportunidade aí para a mulherada colocar ali, né? Não só a autoestima, mas também o visual em dia ali, né? Verdade. Mostrar o impacto. Ô, Cíntia, eu acho que outra questão que eu acho que você deve acompanhar muito no teu dia a dia, no teu trabalho, quando a gente falou daquele profissional que tinha aquela estabilidade, que era CLT, e ou fez um acordo na empresa, ou foi dispensado, e ele se vê diante de um momento que ele precisa se lançar no mercado de trabalho como empreendedor, ou ele fica um período desempregado, aí vem aquela baixa da autoestima, principalmente no homem, que isso afeta Exato. bastante. E aí essa pessoa vai, sem preparação alguma, vai se lançar como empreendedor. Eu já vi muito no meu segmento de pessoas assim. E me chamar quando está quase inaugurando. Falar assim, olha, eu não sou do setor, não sou do segmento, mas olha, vou montar um salão de beleza, já reformei, já ampliei, vou inaugurar dia tal, tal, tal. Aí você fala assim, tá, mas você tem quanto tempo? Porque é o que você falou, né? Eu não vou empreender e vou... no dia seguinte tem um resultado, tem um retorno, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Tem empresas, tem negócio que demora de 4, 5, 6 Exato. anos. Então eu pergunto assim, você tem um respiro de 2 anos para ter um fluxo de caixa, onde você não dependa da tua operação? A Exato. pessoa, não, mas eu vou depender do dinheiro que eu vou faturar ali.
Ou seja, contando já com os ovos, né? Antes da galinha. Deve acontecer muito, né? As pessoas te procuram muito. Muito. Então, por isso que a gente faz primeiro esse diagnóstico, né? Igual eu falei assim, para entender ali o perfil. E aí entra hoje a segunda etapa, porque enquanto a pessoa não entende que ela é pessoa física e a empresa é uma pessoa jurídica, que são pessoas distintas, separadas e que precisam ter vidas próprias, né? Que andem sozinhas, aí entra aí a grande dificuldade. Porque eu já vi casos que eu atendi. Então, a pessoa fala assim, é hora do almoço. Então, ela vai lá no caixa da empresa, pega o dinheiro e vai comprar uma marmita. Ou vai almoçar no restaurante. Nossa. E aí você fala assim, não, peraí, tá tudo errado. Vamos entender qual é o seu caixa e qual que é o caixa da empresa. Quando a gente fala de planejamento financeiro, ele envolve outras coisas, que a gente fala que é o plano de negócios, né? Sim. Então, antes de você querer gastar dinheiro em algo, você precisa entender se existem pessoas para consumir aquilo. Então, quem são os seus concorrentes? Por que você acha que você, com aquilo, né? Você acha não. O que aquilo realmente te traz de lucro? Não de faturamento, tá? Então, tem empresas que a gente vê lá que fatura 1 milhão, aí todo mundo enche os olhos. Sim. Mas aí ela Deixa tem um quanto custo de resultado? de 999 mil. Então, ela ganha R$ 1.000 por mês. Então, não é o faturamento que tem que crescer os olhos, né? É a lucratividade. E, como você disse, nos primeiros anos, você saber reinvestir, né? Sim. Ou seja, você precisa reinvestir, você precisa aparecer, e aí entra o marketing. O que o pessoal fala pra mim? Gastei tudo criando minha loja e agora não tenho dinheiro pra divulgar. E agora? Então, e aí lá vem no e achando que a gente tem uma comecinho- solução mágica, né? Exato. ou que ninguém vai cobrar pelo trabalho, né? Ou seja, o restante eu vou ter que aprender sozinho. E não é assim. Toda profissão, todo tempo de mercado, ele nos ensina a vivência, né? Sim. Então, eu encontrei também muitas pessoas falando assim, eu tenho que aprender eu mesma a fazer meu marketing digital. E isso é ótimo. É super válido. Todo o conhecimento, ele é retido para nós. Sim. Porém, que tempo que você vai achar para fazer isso? Então, hoje eu encontro profissionais que eles falam assim, Cíntia, eu que faço tudo, a empresa sou eu. E eu sou assim, muitas vezes eu também atendo. Então, Sim. se você não tiver ali uma organização semanal, se possível mensal e anual, mas se fizer semanal, eu falo que eu já estou feliz, né? Então, você pegar ali e conseguir dividir, aí entra a estruturação. Então, é eu para tudo? E vocês orientam também. Exato. Aí você vai sentar com a pessoa e falar assim, segunda-feira é dia de cuidar de qual departamento? Porque ela é o marketing, ela é a venda, Ela é financeiro, ela é compras, ela é RH. Exato. E ela que vai cuidar da criança, fazer a janta em casa. O marido no também, mercado. tá? No caso ali, ele tem outras atividades, mas aí tem que saber diferenciar a vida pessoal da profissional. Então, a gente analisa isso, a gente fala que é como se fosse mesmo uma receitinha de bolo. E tal dia, o que realmente não pode faltar? E a pessoa ali vai se regrando. É possível cumprir 100%? Não. Não. Mas você sabe quais são os seus objetivos naquela semana. E só de você saber, automaticamente, você dá prioridade para as coisas certas. Porque é da nossa estrutura de ser humano fazer primeiro o que eu gosto. E deixar o que eu preciso para depois, né? E é o contrário. É então, mesmo. de manhã eu tenho que resolver aquilo que está me incomodando ou que é urgente. Eu começo meu dia fazendo a coisa que eu menos gosto. Que é Exatamente. gravar vídeo. Vídeo stories. Eu falei, gente do céu, eu tenho que gravar vídeo. Inclusive tem um monte que precisa gravar, tá lá esperando. Mas eu começar pela parte que eu menos gosto. É isso, e organizar para isso. Porque, Sim. por exemplo, às vezes você pode pegar a parte da tarde que você não tem mais preocupações diárias ali na cabeça e falar assim, agora o telefone pode tocar à vontade, o que era urgente eu já resolvi. Sim. E conseguir focar ali na gravação de vídeo, porque a nossa rotina, a gente começa e acontece alguma coisa, para. Aí quando você volta, tem um tempo ali para você ver onde você parou. Aí para de novo. Então, o mais importante que eu falo isso pro pessoal é, começou? Tenta terminar. Finaliza, né? Finaliza. Fecha o ciclo. E fecha, acabou. Eu, por exemplo, às vezes o pessoal fala assim, Cíntia, eu mandei uma mensagem pra você, você não me respondeu. Realmente, na hora ali é difícil. Porque às vezes você precisa terminar uma coisa, eu pego e respondo todo mundo. Sim, sim. Né? Se você vive com o celular grudado ali, toda hora você vai estar parando para responder alguém. E aí a sua produtividade acaba Isso que eu ia caindo. falar, o seu dia não rende. Não rende.
Você supriu a necessidade de todo mundo, respondeu todo mundo, e isso é ótimo, mas o seu ficou para segundo plano. Então isso é importante. Ô, Cíntia, nesse período que todos nós, foi um desafio para todo mundo, né? Na pandemia, a busca por profissionais qualificados, principalmente da parte do teu trabalho, o quanto é importante, né? Que você trabalha na orientação de empreendedores, né? Você trabalha diretamente na parte da estruturação das empresas. O desespero desses empresários, desses empreendedores em buscar uma solução assim, bate pronto Mágica, pro negócio. né? É por isso que aí entra o planejamento estratégico, porque quando a gente entende que o mercado muda e a gente tem que acompanhar essa mudança, E cada dia mais rápido, né? não é que a gente tem uma bola de cristal, porque às vezes a gente programa uma coisa e a gente acontece outra, tá? Isso é normal. Sim. É aquela coisa de, às vezes, probabilidades, né? Porém, se você entender qual que é a gente fala ali que é a característica de quem consome o seu produto, automaticamente você vai fazer pesquisas Sim. e entender o que está acontecendo. Vou dar um exemplo aqui rápido. Todo mundo conhece, né, que nos Estados Unidos existem muitos fast food e existem muitas cafeterias. Então, o que eles perceberam no pós-pandemia? Que as pessoas durante o ano compravam e não consumiam no local. Então, eles consumiam em casa ou levava para consumir no trajeto. E eles entenderam o seguinte: eu preciso ter uma loja tão grande para ficar vazia e o meu público ele vem, consome e ele fica pouco tempo já sai. Então, como que eu vou acompanhar esse mercado e diminuir os meus custos? Então, Sim. muitas grandes empresas fizeram o seguinte: diminuíram o operacional, Espaço mas físico. investiram bastante em ter algo que seja bem rápido, né? Que a pessoa Delivery. quer tomar o cafezinho ali bem rápido e ela vai consumir esse produto no trajeto. Então, uma embalagem de melhor qualidade, você ter Prática, ali né? algo que ela gosta de postar numa rede social, ser atrativo, ela automaticamente está fazendo o seu marketing. Então, entender essa mudança do consumidor é essencial. Legal. Gente, a gente vai agora para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí. G Beleza com você, volta já. Rádio Jornal FM 107.1 Indaiatuba, São Paulo. Todos os sábados, às 8 horas da noite, o som toca pesado aqui na Jornal. Programa Espaço Alternativo. Todas as vertentes do mundo do rock, além de divulgar a cena musical independente de nossa região com entrevistas exclusivas. Apresentação: Serginho Lui. Produção e edição: Leandro Quitzel. Quer participar de enquetes e concorrer a prêmios? Os melhores sorteios de Indaiatuba estão aqui. Tem sempre um ponto de retirada pertinho de você. Confira! Casa de Carnes do Val, Mercado Santa Rita no Carlos Aldrovandi, Alto Posto Colonial, Mercearia Zé Carlos no Oliveira Camargo, Mini Mercado Vila Havaí, Bazar da Volac, Loja Veste 10, Rua Candelária no centro, Revistaria Gavioli na Praça Dom Pedro II, O Pastelão na Praça Rui Barbosa, Papelaria e Revistaria Cidade Nova na 13 de maio, Shopping Jaraguá. Pegue agora mesmo o seu impresso e participe dos sorteios e concorra a ótimos prêmios. Muito mais que jornal, entretenimento. Conheça o novo portal de notícias de Indaiatuba e região. Acesse radiojornalindaiatuba.com.br e confira. Fique bem informado e participe das promoções. radiojornalindaiatuba.com.br. Estamos em período de poucas chuvas e o SAI te dá dicas para economizar água. Use vassouras e não mangueira. Tome banhos curtos. Reutilize a água da máquina de lavar roupa. Feche a torneira quando não estiver usando e verifique vazamentos na rede hidráulica. Valorizar a água é preservar a vida. Prefeitura de Indaiatuba e SAI. Tarde Jornal. Diversão e prêmios na companhia de JP Edson. De segunda a sexta, às 14 horas, na Rádio Jornal. Todo mundo ligado na melhor FM. Rádio Jornal, a emoção de ser a primeira FM, 107.1. Um show de rádio. G Beleza com você está de volta. Estamos de volta com mais um programa G Beleza com você.
E a convidada de hoje é a Cíntia Thaís, que está dando uma aula aqui para nós sobre empreendedorismo, sobre como você organizar a sua empresa. E para você que ainda não conhece o Clube Jornal, que é um clube onde você ganha brindes, participa de sorteio, promoção, descontos, você manda um WhatsApp, manda um oi para o WhatsApp da rádio 992626421, onde você vai receber um link te orientando e falando de como funciona o Clube Jornal. E você participa de vários prêmios, tem desconto. Vale super a pena, gente. Vamos que vamos. Cíntia, tem algum case assim? Eu sei que você está no mercado há bastante tempo. Tem algum case de sucesso que marcou você? Porque assim, é tão legal quando você recomenda, porque nem tudo que a gente recomenda como consultora, o cliente vai implementar, que a gente não pode tomar decisão por eles, né? Sim. Mas quando a gente recomenda e ele implementa e dá um resultado e tem sucesso, tem algum case de sucesso que você queira dividir aqui com a gente? Olha, Gi, tenho sim. Vários, né? Deve ter vários, né? Não, mas assim, é o que a gente fala, a gente orienta. Mas o dia a dia, a prática, quem consegue o resultado, na verdade, é o próprio cliente. Sim. É o que a gente fala, se a gente no começo tivesse alguém para nos orientar, a gente não ia ter, né, aprendido na dor. Verdade. E aí, eu vou dar casos, assim, muito recentes que você vem nos acompanhando, que é o Círculo de Negócios para as mulheres Nossa, empreendedoras. gente, olha, para você que tá... E a gente é engraçado, né? A gente tem essa parceria, eu, você e a Luzia. Sim. Eu estou muito honrada em fazer parte dessa parceria com vocês. E muitas mulheres que chegam em Indaiatuba, muitas empreendedoras, ou se descobrem empreendedoras e não conhecem Indaiatuba, estão chegando, precisa fazer network, precisa conhecer, ser conhecida. Exato. Vale super a pena fazer parte do Clube de Negócio, porque a conexão, o network que a gente desenvolve, lá, uma acaba fazendo parceria com a outra, é muito Exato. legal ver, né, sucesso É dessas muito mulheres. bacana. E, na verdade, a honra é nossa em tê-la, viu, no Círculo. Obrigada. Obrigada. Você, sem dúvida, ali é para nós ali uma inspiração, porque você viveu, né, Gê? Quando a gente vive, é totalmente Eu falo que diferente. eu sou às vezes, empreendedora raiz. ali, né? Exato, não. Isso é muito bacana, porque as pessoas, às vezes, quando começam um negócio, elas se sentem sozinhas. Então, ali É uma mais caminhada um processo. solitária mesmo. É mais um processo, É. porque parece que tá um caminhão nas costas, ela precisa ter um resultado, as contas não param de chegar, né? Então, ela precisa ali ter um apoio, que somos um grupo de apoio, né? Essas mulheres, que vem com um único propósito, assim, que é o mais fixo. É poder trazer soluções criativas, né? Que sejam Sim. aplicáveis. Não adianta eu vir aqui, gente, como enciclopédia, e falar, ó, faz tudo que está aqui. É impossível. Tem que ser algo que seja aplicável. Isso cabe dentro da sua rotina? Ah, Cíntia, isso não cabe. Então, vamos buscar outra, porque a gente precisa fazer com que você desenvolva, né? Então, o Círculo de Negócios, a gente tem ali reuniões mensais, com temas, né, que as próprias mulheres escolhem. Então, falamos lá de marketing digital, falamos de estruturação. E ali é o básico para que depois ela se aprofunde naquele assunto. E você falou a palavra-chave, network. Hoje, para você empreender, né? você precisa de pessoas. Sim. Tudo na nossa vida, quem consome, às vezes, o produto ou o serviço são pessoas também, né? E mesmo que sejam máquinas, quem vai comprar é uma pessoa. Sim. Então, Verdade. não foge da questão pessoas. Indaiatuba cresceu demais. Eu sou uma sortuda que eu falo Você isso. é indaiatubana? Eu não sou, mas olha, eu me considero, porque eu moro aqui há 20 anos. 20 anos. Eu vim pra cá com 15 anos de idade. Então, eu falava assim, nossa, que cidade... A gente falava pacata, né? Porque era só mato. Nossa, eu mudei pra cá eu tô aqui há 40 anos. Você imagina? Você imagina. A gente olha e fala assim, como cresceu em um curto espaço de tempo, Sim. né? Então, a gente percebeu o seguinte, a demanda existe, nós precisamos unificar isso, né? E uma ajudar com a experiência da outra. Sim. Então, dentro do Círculo de Negócios, eu peguei em 6 meses na verdade, 5 meses, né? Nós estamos agora em janeiro, então, até dezembro, mais ou menos, a gente pegou ali 6 meses de pessoas que mudaram a vida. E eu vou dar um exemplo de uma que foi a nossa, sem citar nomes, né? Ela foi uma das nossas afiliadas e ela falou o seguinte, o meu negócio, se eu não tô, não anda. A minha dor é que quando eu não tô, nenhum problema é resolvido. Eu empresa, né? Eu empresa. E aí você fala assim, mas espera aí, é realmente só você que está nessa empresa? Ela, não. Minha família participa também, só que todos buscam a mim
para tomar uma decisão. E aí a gente pegou e falou assim, então vamos fazer o seguinte, tudo que você for fazer, você vai pegar alguém da sua família, essa pessoa vai te acompanhar. E ela vai ver como você age e por que você consegue resolver. E aí foi para a gente dá um tempo, né, para a pessoa aplicar isso. E aí ela voltou e falou assim, consegui depois de 10 anos, foi 15 anos. Depois de 15 Olha anos isso. eu consegui fazer minha primeira viagem. Porque a pessoa não conseguia nem sair para desligar um pouco, né? E aí depois de um tempo ela falou assim, agora eu vou conseguir voltar aos meus estudos. Né? Então, assim, olha só, depois de tanto tempo, consegui aí fazer um mestrado, porque exige dedicação, Sim, né? sim. E aí os filhos também sentirem essa autonomia de gerenciar lembrando sempre com a base nas decisões da mãe. Então, é muito importante, eu falo isso sempre, se a empresa é só você, precisa pensar em uma maneira das coisas acontecerem sem você estar ali. E isso requer planejamento, estratégia. E o mais importante Processos. é descentralizar as coisas. Sim, Eu, no começo, eu sempre fui muito eu centralizadora. também. Hoje, no começo, eu já falo ao contrário. Alguém consegue? Pra gente Verdade. tentar abraçar outras, aprender novas coisas. Eu acho que é da mulher. Nós, De mulheres, querer resolver somos... tudo, né? Não, É. e além de tudo, querer saber de tudo, né? Sim. Verdade. Faz Pra- mil e uma coisa ao mesmo tempo e fala assim, só eu dou conta. Exato. E aí pegar e falar assim, só eu dou conta, por isso que eu não faço aquilo, ou por isso que eu não viajo, ou por isso que eu não me cuido. Então a gente sempre acha coisas para fazer para justificar o porquê não fez outras coisas. Só que é engraçado, né? É uma realidade que a gente vive. Eu já passei por isso e eu acho que Eu também, provavelmente você. com certeza. Quando a gente começa, e principalmente a gente que começou a empreender muito cedo, né? Eu tinha 15 anos. E aí você começa a achar que horas de trabalho e você fica o tempo todo ali de forma exaustiva, excessiva, achar que só você vai resolver, que só você pode, né? Você centraliza demais e aí acaba afetando o quê? A tua qualidade de vida. Que você não tem. A família reflete na família. Exato. Você não tem horas de folga. Você não tem final de semana. Eu fiquei 9 anos sem tirar férias. Então a gente consegue perceber agora, principalmente a pandemia deixou muito evidente isso, o burnout. Quantas mulheres com burnout, quantas mulheres com síndrome de pânico, com depressão, quantos empreendedores de forma geral, não só mulheres, né? Por quê? Por conta desse excesso de centralização, de achar que só a gente... Mas também, às vezes, falta E você sabe o pior, orientação, Gê? né? É o não saber falar não. Né? A Luzia me ajuda também muito, porque ela tem todo esse conhecimento mais de relacionamento, né? Sim. E a gente sempre traz aquilo que se eu falar não, a pessoa vai entender que eu não gosto dela, ou que é algo pessoal, ou que eu não tenho interesse, ou que eu tô fazendo de difícil, né? Então, a gente precisa entender que a partir do momento que eu tenho uma agenda, coisas vão acontecer que não estão ali previstas, né? Um convite ou, sei lá, alguma coisa que apareceu agora e eu preciso resolver. A questão é como a gente começa a lidar com isso. Então, eu não preciso marcar de 20 em 20 minutos se eu sei que demora meia hora ou 1 hora. Sim. E aí as pessoas fazem o quê? Não, eu tenho que fazer tudo isso. Então, vou dar um exemplo. Existe um deslocamento, você não sabe se vai ter um trânsito naquele momento. Sim. E aí começa a loucura e a pressão de querer fazer tudo que tá ali. Então, precisa dar uma folga nisso também. E o mais importante, né, gente? Saber qual dia que muitas pessoas trabalham em finais de semana. Igual eu falei aqui, o empreendedorismo, às vezes, é o final de semana que você ganha, né? Sim. Mas saber qual dia é o seu descanso. E, na medida do possível, eu falo isso, tentar descansar. Porque eu sou assim, Gê, quando eu descanso, eu tenho ideias. Quando eu descanso, sim, eu tenho também, soluções. Sim. Então, é naquele Flui, né? momento que você consegue falar assim, nossa, olha como é simples e eu não, na rotina, no operacional, não consegui nem sequer pensar nisso. Mas é uma verdade, assim, ó. Eu tive um consultor do Sebrae, durante muito tempo ele me acompanhou, e ele falava assim pra mim, que quanto mais eu estivesse na operação cortando cabelo, eu estaria de costa pra minha empresa, pra minha gestão. E eu precisava pensar no meu negócio. E o que eu percebo hoje com os meus mentorados? Eu falo assim, ó, você precisa tirar um dia na sua semana, 2 horas,
meio período, 1 hora, para falar do seu negócio com seu sócio, para definir os próximos passos. Exato. As próximas semanas, o próximo mês, o próximo trimestre. A gente tá botando o pezinho aqui em 2023, tá, no próximo trimestre, mas eu não consigo fazer planejamento a longo prazo. Não precisa. Mas tenha esse tempo Fraciona, de pensar né? no teu negócio e discutir quais as decisões que vão tomar, que tipo de serviço que vocês vão investir, o que vocês vão inovar, o que vocês vão lançar, porque não tem esse tipo de diálogo, Cíntia. Exato. Eu acompanho Você é muito. melhor do que eu para falar. Esse ano, ele foi um ano, a gente fala ali que ele saiu totalmente ali da nossa rotina normal antes da pandemia. Por quê? A gente já sabia que ia ter a Copa no final do ano. A gente já Nossa, sabia olha, que ia ter a Black Friday. A gente já sabia que tem a Semana do Consumidor. O Natal, a gente... Não tem coisas que... É o que a gente fala, já está ali descrito há tempos. Você Sim. consegue achar o calendário do ano 2030 já. Sim, sim. Você já sabe que dia que vai cair o Natal no 2030. Então, o que precisa? Sentar, visualizar e fazer algo que seja aplicável. Porque também não adianta sentar e planejar e depois falar, planejei, mas tudo que eu planejo eu não realizo. Então, peraí, tá errado. Planejou Sim, errado, sim. né? Pelo menos, assim, mais de 50% tem que ser realizado. Se ele foi feito ali de uma forma coerente. Agora, o que as pessoas precisam entender? Você não tem como planejar o Natal no mês de dezembro. Você não pode planejar Nossa. a Black Friday, que é do dia... A gente sempre tem um dia específico, dia 25. Então, não adianta você... Ou dia 30, a última semana, no novembro, né? É igual a gente fala, o Natal a gente começa a planejar pelo menos no meio do ano. Sim, A gente está falando meio do ano junho, julho, sim, sim. né? Aí as pessoas falam assim, mas eu vou comprar agora é mais caro mesmo. Porque quem se antecipou comprou num preço legal, né? Sim. Então, o planejamento, Gê, ele não é para deixar a gente bitolado, né? Aquela coisa de, só posso fazer o que está planejado. Sim. Não, surgem oportunidades. Mas o tema de hoje é o seguinte, quantas oportunidades você perdeu por você não Está estar preparada. preparada? E Não o está pior, organizada. sabendo que você precisava daquele dinheiro ou daquele negócio, ou aquilo ia fazer com que seu negócio crescesse. E aí a Verdade. dor no coração. A pessoa fica desestimulada e acaba desanimando. E aí Perdeu uma oportunidade, é hora agora de pensar. Como não deixar isso acontecer novamente? Verdade. E muitas vezes acontece por falta de organização mesmo. Porque eu percebo também, diretamente no meu segmento, tem uma cliente que eu tenho, ela é de Ribeirão, São Paulo. Aí, em outubro do ano passado, eu falei para ela assim, olha, primeiro trimestre de 2023. Eu falei para ela, você já viu quantos dias úteis vai ter em fevereiro? E que o carnaval vai ser em fevereiro? Ela falou assim, mas eu tô em outubro. Eu vou pensar no carnaval. Eu falei, porque não adianta você chegar em fevereiro e falar para mim, eu preciso vender. Isso. Eu não faço milagre. Não. Se a gente não pensar agora o que eu vou fazer no primeiro trimestre de 2023, ela, mas eu nunca fiz isso, então. Começa a hora. fazer diferente. Essa é a hora. Exato. E o mais interessante, eu faço aniversário dia 20 de fevereiro. Então eu sei que é sempre por perto ali do carnaval. Esse ano de 2023, agora que a gente tá, esse ano, dia 20 é carnaval. Então o que a gente faz, né? Vai fazer uma comemoração, o meu eu sempre sei que é mais caro, porque se for fazer alguma coisa ali é um período, né? Então tudo, até para você ver como isso começa a refletir na nossa vida pessoal. Sim. Né? Eu tenho um exemplo aqui, hoje que eu conheço e eu acho que é muito bom citar, um amigo que resolveu abrir uma pizzaria. Só que ele não sabia fazer pizza, ele não entendia do processo de cozinha, mas Tá. ele tinha alguém que faria, né, que se parte comprometeu a operacional, fazer né? ali e realmente era muito bom. Só que aí essa pessoa que era da cozinha dele resolveu abrir também um negócio próprio. Nossa. E aí, a gente para pensar, isso precisa estar dentro do planejamento. Se eu faço algo igual você, que é da área da beleza, você tem um cabeleireiro ali que ele é o master ali, ele é o que domina, é o que faz e acontece. Mas ele também pode pensar em abrir o negócio dele, precisa estar previsto. certeza. Aham. Né? E aí, como que fica? Mas ele me traiu. Não, gente, é Não. negócios, é a vida. Então, se você tem um negócio que você não domina, você tem que estar preparado para, se caso isso vir a acontecer, qual é o plano B? E virar, né?
Vai acontecer? E a gente sabe, da mesma vontade que você quis de abrir o seu salão, Sim. outra pessoa do ramo também vai querer abrir o salão dele. E aí, a pessoa que só cortava o cabelo ali, ela também vai viver o que você está vivendo. Que quem é dono de salão não é só cortar o cabelo. É todo um processo. Toda parte. Então, cada um vai ter o seu período ali de amadurecimento e de gestão. Mas como lidar com coisas que já precisam ter previsto, né? As pessoas se desesperam por algo que você fala assim, poxa, mas nunca passou na sua mente que esse funcionário ou essa pessoa poderia pedir a conta ou encontrar outra solução? Engraçado, Né? algo que eu nunca tive medo nem receio foi de investir no capital intelectual, Exato. na equipe, treinar, ensinar. Eles te representam, né? Com certeza, que hoje a maioria das pessoas que tem salão ou empreendem em Indaiatuba, ou trabalharam comigo, ou participaram das minhas oficinas sociais, que eu investia bastante. Mas eu tive casos de pessoas, de profissionais, que falaram o seguinte, mas eu não vou treinar porque vai para o concorrente. Não pode. E aí ficar refém da equipe, ou passar uma oportunidade de algum investidor falou o seguinte, eu vou investir em você, mas eu preciso que você cresça. Sim. Eu preciso ter um resultado financeiro, que eu vou... ROI, né? Retorno sobre investimento. E aí? Exato. E aí a pessoa se limitar e falou o seguinte, não, mas eu não quero isso. Porque é uma escolha que ela fez. Mas todo empreendedor precisa pensar que em algum momento, algum dia, aquele profissional, o melhor profissional que você tem, ele vai querer empreender, ele vai para o concorrente, ele vai sair, ele vai mudar de cidade e você tem que estar preparado para isso. Exato. Independente do segmento, né? E para concluir, assim, Gê, senão também a gente vai conversando. O tempo passa muito rápido. Mas assim, ó, você que está nos assistindo hoje, você se sente sobrecarregada ou sobrecarregado, você sabe que o negócio depende só de você, você tem que começar a pensar da seguinte maneira. Se caso Deus o livre aconteça algo comigo, como que a minha família terá o sustento? Ou como eu irei me sustentar? Né? Então, como que não é para amanhã essa solução? Não é para amanhã você falar, eu já decidi. Não, é uma coisa que você precisa refletir, analisar e pensar. Hoje a gente sabe que o nosso plano de previdência hoje, a gente não pode basear isso, o nosso futuro, em cima disso. Sim. Né? A gente sabe que aposentar é algo muito bom e merecido, mas com o valor da aposentadoria, por exemplo, a gente consegue se manter. Então, Sim. como que eu vou conseguir me manter recebendo pouco, mas tendo os custos aumentados, né? As despesas não param de crescer. Então, eu preciso ter essa estrutura de pensar assim, hoje eu estou aqui, amanhã pode ser que não, mas a probabilidade é que sim, a estatística, né, de vida está aumentando. Como eu irei me manter, sendo que eu não consigo trabalhar? Então, é para a gente refletir. E dentro aí da sua rotina, começar a criar o quê? Prioridades. Então, é o que eu falo aqui como dica para você. É você para tudo? Ótimo. Senta, porque aí só depende de você mesmo. Sim. Segunda-feira, o que é importante? Terça-feira, compra uma agenda. Mas a agenda é ultrapassada. O que você se adapta? É celular? Ótimo. Pegue o seu celular. Pegue uma pastinha. Funciona para você, né? Coloca ali as contas que você precisa. Faça esse cálculo, preveja. Vê qual margem de produto que realmente te traz retorno. Então, para resumir, assim, estuda o que você faz e vê se o que você está pondo tanto esforço realmente te traz lucro ou faturamento, né? A gente falou aqui. Aquilo que você investe te dá retorno, então é aquilo que você tem que investir, tá bom? Nossa, que legal, que recado legal. Cíntia, quais os próximos passos aí, que eu sei que você e a Luzia estão cheios de projetos, né? 2023 a gente está começando o ano. O que vocês vão trazer de novo? O que vocês estão pensando? Ou ainda não pode falar? Olha, eu vou falar só um pouquinho para dar um spoiler, né? A gente fala, nós tivemos essa experiência, porque é o que eu falo, a gente tem que ter a experiência de entender se existe um mercado e como que esse mercado precisa de ajuda. Uhum. Então, nós tivemos esses 5, 6 meses aí para entender tudo isso, né? E eu falo para as mulheres empreendedoras o seguinte, busquem grupos, não importa se é o A, o B ou o C. Algum você vai se identificar mais, né? E você precisa pensar a longo prazo. Então, não é em uma reunião que você vai vender ou vai fazer muitos negócios ou conhecer todo mundo. Precisa ter uma assiduidade, né? Com o grupo de afiliadas, a gente realmente vê a dor que ela tem dentro do negócio dela,
né? Então, planeje isso de uma forma que te traga retorno financeiro e, ao mesmo tempo, te traga um retorno de conhecer o que está acontecendo. Sempre pense dessa maneira. O que o mercado quer de mim hoje? Amanhã pode ser outra coisa. Mas hoje, o que ele busca? Né? Você precisa estar antenada. Não é trancada na sua sala que você vai saber. Sim. E nem baseado só em fatos de internet. Ou você precisa vivenciar. A sua cidade, às vezes, é de um jeito, a outra é de outro. Comportamento. Né? Então, você precisa estar na rua. Igual eu falo, Gê, negócios, muitas vezes a gente faz mais na rua do que dentro da empresa. Com certeza, né? com Precisa certeza. manter o contato. E o que vem por aí? Vamos continuar com as rodadas de negócios. Vamos aí fazer os encontros mensais, porém de um outro formato, com um dinamismo um pouco maior, e entendendo que as mulheres, elas precisam se autodivulgar. Elas já fazem, né? Cada uma se divulga, mas de uma maneira que realmente ali a gente seja um braço para ela conseguir gerar parcerias e fechar novos negócios. Vai ser bem bacana. Legal. Cíntia, obrigada por Que ter aceito o agradeço. convite. Agradeço a Rádio Jornal também, sempre muito parceira minha. Eu sempre tenho um projeto, trago pra cá. Gê, você é nossa inspiração aí em muitas coisas. Te admiro muito. Obrigada. Não só como profissional, mas aí pelas atitudes, como mulher mesmo. A gente precisa ter pessoas pra gente se espelhar. E agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Obrigada, viu? Eu que Feliz ano novo pra você, pra sua família. A Obrigada. gente tem que aproveitar aí o começo do ano, gente, pra organizar. Então, Verdade. vem falar aí que eu posso te ajudar. Às vezes, a solução tá perto. E como que o pessoal te contacta? Instagram? Instagram, @Cintia_Thaís, tá? Cintia Thaís com TH. Então, é importante lembrar. Sua mãe minha gosta de mãe TH? gostava, então combinou ali. Tem também o telefone, vou passar o WhatsApp aqui, pode falar? Pode. É 19981742895. Manda lá a sua mensagem e aí eu respondendo, a gente já marca de conversar. Legal. Tá bom? E para você que quer participar do quadro Transformação no programa de Beleza com você, só mandar a tua história nas minhas redes sociais, @gbeleza, ou nas redes sociais da Vanessa Machado, que é consultora de imagem, que você vai participar e vai começar o ano assim com o pé direito, melhorando a autoestima. Então, o Espaço Fórmulas vai estar com a gente. Lília Cristina Semejoias, Vanessa Machado, que é consultora de imagem, e a doutora Glaucia, claro. Gente, muito obrigada e até o próximo G Beleza com você. Você acompanhou pela Rádio Jornal FM G Beleza com você, toda terça-feira às 13 horas.